Meus amigos, o tema que iremos abordar a partir deste momento diz respeito às revoluções nos meios de transporte, desde a pré-história à era contemporânea e suas perspectivas futuras. Quando nós abordamos as perspectivas futuras, todos vocês vão entender a importância de nós tratarmos este tema nesse momento. Porque as mudanças que vão acontecer nos meios de transporte no futuro vão impactar fortemente sobre nossas vidas, sobretudo sobre as vidas das futuras gerações. O que nós pretendemos apresentar é a evolução dos meios de transporte terrestre, hidroviário, aéreo e espacial ao longo da história da humanidade e suas perspectivas futuras, como já lhes falei. De início, é importante ressaltar que a evolução dos meios de transporte foi essencial para o desenvolvimento da humanidade. Nós vamos demonstrar isso ao longo da nossa apresentação. Os meios de transporte foram utilizados ao longo da história, seja para adquirir alimentos, realizar construções, atravessar rios e oceanos, fazer guerra, transportar pessoas e mercadorias e conquistar o espaço aéreo e sideral. Durante a pré-história, aí nós vamos falar da pré-história, nas comunidades primitivas, os homens eram nômades, se deslocando sempre, sobretudo em busca de alimentos. E o mecanismo de transporte eram suas próprias pernas. As pessoas usavam bastante as pernas para se deslocar de um lugar para outro. Durante a vida, as pessoas caminhavam pelos lugares em busca de comida e abrigo, também de abrigo, até o surgimento da agricultura e da domesticação dos animais. Sobretudo, a agricultura foi fundamental para que os homens e as mulheres se tornassem sedentários. Com isso veio a necessidade de permanecer mais tempo no mesmo lugar. E assim o sedentarismo fez com que houvesse a evolução dos meios de transportes para uso nas comunidades primitivas, para o intercâmbio com outras comunidades e até mesmo para o seu uso nas guerras. É importante destacar que é desta época o uso dos animais como o cavalo, o camelo, os bois, entre muitos outros, que foram e ainda são utilizados como força muscular para mover os transportes. O uso das juntas de boi para o transporte de pessoas e mercadorias é um dos mais antigos do mundo. Conforme a humanidade evoluía, os meios de transporte se transformavam. A necessidade fez o homem pensar em meios básicos para ajudá-lo a construir botes para atravessar rios e usar animais como força de tração. Ainda na pré-história, os seres humanos já utilizavam os meios de transportes hidroviários. Ainda na pré-história, com longos pedaços de madeira utilizavam. Mais tarde conseguiram construir botes e pequenos barcos. O transporte hidroviário, assim como o terrestre, existem desde os primórdios da humanidade. Inicialmente, os homens utilizavam troncos de árvores amarrados com fibras de folhas para realizar a travessia de rios com as primeiras jangadas. Depois surgiram os barcos, navios à vela, e depois os navios a vapor.
A domesticação dos animais introduziu uma nova forma de colocar o peso dos transportes sobre os animais mais fortes, permitindo que cargas mais pesadas fossem transportadas com maior velocidade e menor duração das jornadas. Foram utilizados como meios de transporte terrestre cavalos, bois ou mesmo seres humanos, transportando mercadorias em estradas de terra, muitas vezes seguindo trilhos de caça. Com a invenção da roda, cujos registros mais antigos foram encontrados por volta de 6.000 anos antes de Cristo, na Mesopotâmia, onde fica hoje a Turquia, os meios de transporte deixam de ser apenas os animais e passam a ser também carroças, puxadas por bois ou cavalos, que intensificam o desenvolvimento dos meios de transporte. Quer dizer, o surgimento, a invenção da roda possibilitou a invenção da carroça como meio de transporte, puxadas por bois ou cavalos. As primeiras rodas eram de madeira resistente. Depois vieram os aros de metal. E mais tarde a roda passou a fazer parte das máquinas industriais. Até hoje ela tem importância fundamental no nosso dia a dia. Tem roda no automóvel, no avião, na moto, no skate, nos patins, na carroça, na bicicleta, na moto, etc. Invenções como a roda e o trenó para uso no gelo ajudaram a tornar mais eficiente o transporte por animais, com o uso de veículos. A partir deste momento, parte da humanidade adquiriu a capacidade de transportar mais mercadorias e pessoas com rapidez. Isto graças à invenção da roda. Estradas pavimentadas foram construídas por muitas civilizações antigas. Os impérios persa e romano construíram ruas e estradas para permitir o intercâmbio comercial e que seus exércitos viajassem mais rapidamente. O transporte hidroviário, fluvial, ou seja, nos rios, lacustre, ou seja, nos lagos, e marítimo, nos oceanos, incluindo embarcações movidas a remo e a vela, remonta a épocas primitivas, sendo a única forma eficiente de transporte de grandes quantidades ou em grandes distâncias até a primeira Revolução Industrial. Ou seja, até a primeira Revolução Industrial, as pessoas se utilizavam no transporte hidroviário, basicamente, das embarcações movidas a remo e a vela. Só com a Revolução Industrial é que houve uma mudança. As primeiras embarcações, antes da primeira Revolução Industrial eram canoas feitas a partir de troncos de árvores escavadas. O transporte hidroviário primitivo era realizado por embarcações que usavam o remo como as antigas galés, ou o vento como os barcos à vela, ou ainda a combinação de ambos. O mar Mediterrâneo, por exemplo, era coalhado de embarcações desse tipo, barcos a remo e a vela. Por volta de 2500 a.C., barcos egípcios estabeleceram o comércio entre a foz do rio Nilo e a terra de Canaã, enquanto a civilização suméria, navegando entre os rios Eufrates e Tigre e saindo do Golfo Pérsico, estabeleceu o comércio com a Índia. Em 800 anos antes de Cristo, os fenícios estabeleceram colônias na Espanha e no norte da África. A utilização de navios como meio de transporte a grande distância aconteceu há 5.000 anos atrás, com a invenção do barco à vela,
A invenção do barco à vela aconteceu há 5.000 anos atrás. As galéias movidas a remo ganharam uma vela quadrada em um único mastro para formar o barco à vela. Inicialmente, as pessoas se utilizavam do barco a remo, mas aí resolveram colocar o mastro colocando uma vela. E com isso surgiu o barco à vela. Podiam assim velejar a favor do vento. A utilização da força do vento tornou possível o deslocamento de pessoas e mercadorias por distâncias cada vez maiores. A China já era uma potência marítima muito antes dos portugueses e espanhóis explorarem os oceanos. Os chineses dominavam a técnica de navegação e a construção naval. Seu maior expoente foi o eunuco muçulmano chinês chamado Zheng He. No período de 1403 a 1433, ou melhor, no período de 1405 até 1433, Zheng He navegou 7 vezes para o Sudeste Asiático e Oceano Índico, a partir da China. Sua frota era a maior do mundo na época. Consistia em mais de 200 navios e cerca de 27.800 marinheiros e soldados. Os chineses a chamavam de navio do tesouro. Os navios usados em todo o Oceano Índico, os juncos, refaziam algumas das mesmas rotas tomadas por Ibn Battuta, chamado de o viajante do islamismo e o maior viajante dos tempos pré-modernos. Marco Polo, o lendário Marco Polo, também descreveu juncos, afirmando que eram na maior parte construídos da madeira que é chamada abeto ou pinho e possuíam um andar, chamada de convés. Neste convés havia geralmente 60 quartos ou cabanas, em alguns mais e em outros menos, e 4 mastros com velas, que frequentemente acrescentavam 2 mastros, que eram levantados e guardados toda vez que desejavam, com 2 velas de acordo com o estado do tempo. A escola de Sagres, em Portugal, desenvolveu também no século XV a tecnologia de construção das caravelas, bem como as técnicas de marinharia e navegação necessárias às grandes viagens dos descobrimentos. A travessia do Atlântico pelos espanhóis e portugueses só foi possível com a descoberta das correntes marinhas do Atlântico Norte e do Atlântico Sul. Este tipo de navegação foi utilizada com primazia pela humanidade, até o surgimento da navegação a vapor, originalmente usada como coadjuvante da primeira, ou seja, das caravelas, até tornar-se o meio de propulsão exclusivo e majoritário a partir de 1845. A evolução do transporte hidroviário acompanhou o progresso humano, sua evolução científica e tecnológica, bem como as mudanças sociais e econômicas da sociedade. O único módulo de transporte de carga no comércio exterior, no século XV e XVI, era o hidroviário. Era através dos oceanos que havia, digamos, o intercâmbio comercial nessa época, nos séculos XV e XVI. É a partir do século XIX que surgem as embarcações a vapor. E depois, com os motores movidos a derivados de petróleo, basicamente as embarcações a vapor foram substituídas por navios movidos a derivados de petróleo, como ocorre atualmente. Os navios passam a ser produzidos cada vez mais especializados para o transporte de carga em grandes volumes, específico para cada tipo de carga, além de utilizá-los como armas de guerra.
Das canoas de madeira às grandes embarcações, como os modernos transatlânticos, houve muito progresso. A difusão da invenção da máquina a vapor, por James Watt, propiciou o sonho de mover grandes embarcações sem depender dos ventos, o que é normalmente associado a Robert Fulton e a sua viagem no rio Hudson em 1807. Se atribui a Robert Fulton quem primeiro utilizou o navio a vapor. Isso aconteceu em 1807, quando ele fez uma viagem através do rio Hudson. Modernamente são utilizados nos navios motores movidos a diesel, conforme já lhes falei. O desenvolvimento da propulsão a vapor, de canhões capazes de disparar granadas explosivas e da construção de blindagem em ferro e aço revolucionaram a guerra naval. A mudança se dá de modo gradual. Os primeiros navios encouraçados com blindagem de ferro são empregados para atacar os inimigos. No século XV, o gênio italiano Leonardo da Vinci, responsável pela criação de inúmeros inventos, desenvolveu a ideia de uma nave submarina, além de uma série de outros projetos para exploração aquática. Entretanto, foi o matemático inglês William Burney o responsável por analisar todos os aspectos práticos da utilização de lastro para a submersão, abrindo caminho para a criação dos primeiros protótipos de uma embarcação capaz de operar de forma submersa. A ideia relacionada com a construção do submarino é de dispor na embarcação de espaço para acumular água, aquilo que chama de lastro. Então, para efetivamente o submarino submergir, é necessário que esse compartimento seja enchido de água para que ele possa submergir e, consequentemente, descer. Para ele voltar à tona, então é preciso bombear essa água para fora desse compartimento e, consequentemente, o navio volta à superfície. Esta foi a visão de William Burney, quando ele analisou os aspectos práticos da utilização de lastro para a submersão. O primeiro modelo da história do submarino foi criado em 1620 pelo holandês Cornelis Drebbel. Entre os anos de 1578 e 1801, vários projetos de aperfeiçoamento foram executados, como o USS Turfleet e o Nautilus. Por volta de 1890, com a criação do motor de combustão interna e do aperfeiçoamento dos motores elétricos, o submarino teve um avanço exponencial. A invenção do submarino, embarcação especializada para operar submersa, dá uma nova dimensão à guerra naval. O submarino foi largamente usado pela primeira vez na Primeira Guerra Mundial, sendo empregada por todas as grandes marinhas atualmente. Submarinos alemães foram usados durante as duas guerras mundiais. Na Segunda Guerra Mundial foram inventados porta-aviões. É outro tipo de embarcação que se utiliza de aviões. Quer dizer, o porta-avião funciona como se fosse um mini aeroporto, em que pequenas aeronaves de caça, geralmente de caça, eles decolam ou aterrissam nesse porta-aviões. Como o próprio nome diz, é uma embarcação utilizada para que aviões possam, a partir dele, decolar ou aterrissar em operações de guerra. A partir de 1955, surgiram os primeiros submarinos nucleares.
realidade que mudou significativamente a forma de funcionamento dos mesmos. Se antes precisavam voltar à atmosfera com frequência, ou seja, superfície, agora seriam capazes de permanecer debaixo d'água por vários anos seguidos. Foi somente a partir da primeira Revolução Industrial, no século XVIII, que se expandiu a quantidade e eficiência dos meios de transporte, com o avanço da ciência e da tecnologia. A partir da invenção da máquina a vapor, se desenvolveu a locomotiva, que possibilitou o desenvolvimento da ferrovia. As ferrovias foram criadas pelo engenheiro inglês Richard Trevithick no século XIX. No entanto, os vagões eram levados por cavalos. O primeiro trecho de ferrovia foi criado em 27 de setembro de 1825, na Inglaterra. A partir daí, este meio de transporte se espalhou por todo o mundo. As ferrovias só se viabilizaram com a máquina a vapor, que passou a substituir os cavalos, que eram utilizados no início da ferrovia. Então, como já disse, as ferrovias só se viabilizaram com a máquina a vapor, que é o dispositivo que utiliza o vapor d'água para dar movimento a outras máquinas. Quer dizer, se utiliza de uma caldeira, na época utilizava o carvão para provocar a formação do vapor d'água, e esse vapor aciona a turbina, que faz com que o trem se movimente. Como já disse, então, as ferrovias só se viabilizaram com a máquina a vapor. Posteriormente, com o desenvolvimento de navios a vapor, do metrô, que começou a circular em Londres em 1863, e a invenção do bonde elétrico em 1881, do automóvel em 1885, de caminhões em 1895, da bicicleta entre 1817 e 1880, da motocicleta em 1883, do dirigível mais famoso que nós conhecemos foi o Zeppelin, produzido pelos alemães. O dirigível, por exemplo, foi inventado em 1852. O avião foi inventado em 1905, do helicóptero em 1907, do elevador em 1853. O elevador utilizado em edifícios, por exemplo, ou até elevadores urbanos, como nós temos no Brasil o caso de Salvador, com o elevador Lacerda. Também houve o surgimento de dutovias em 1885. Dutovias são gasodutos, oleodutos, minerodutos, através dos quais se transporta o petróleo, o gás natural e até minérios. O drone surgiu em 1977 e o foguete espacial em 1925. Então dá para perceber que na segunda metade do século XIX e o início do século XX, nós tivemos inúmeras grandes invenções que mudaram totalmente a forma de utilização dos meios de transporte em todo o mundo. Houve uma verdadeira explosão de possibilidade no campo dos transportes. Todos esses meios de transportes reúnem os meios destinados ao transporte de pessoas ou de cargas. Os meios de transporte podem ser classificados, em síntese, em terrestres, dutoviários, hidroviários, aéreos e espacial. Entre os meios de transporte que acabamos de citar,
cabe destacar a invenção do avião. Todos foram bastante importantes. Muito importantes mesmo. Mas o avião teve uma relevância maior. E o avião foi uma das maiores invenções da humanidade. Ao desafiar a força de gravidade se mantendo no ar. Imagine vocês o que é conseguir manter uma aeronave viajando, se deslocando, por exemplo, do Brasil para outros continentes, atravessando oceanos e continentes por várias horas, e ele se mantendo estável durante sua trajetória. Trata-se de um invento extraordinário, dos maiores produzidos pela humanidade. Em 400 a.C., Arquítas de Tareto tentou construir uma máquina que voasse. E algum tempo depois, Leonardo da Vinci elaborou seus projetos no período entre 1480 e 1505, quando efetuou uma grande quantidade de estudos sobre o voo. Entre eles estavam estudos sobre pipas, planadores baseados na estrutura esquelética das aves. Versões modernas desses projetos provam que a maioria deles, dos projetos de Da Vinci, poderia efetivamente voar. A invenção do avião é atribuída a Santos Dumont e aos irmãos Wright, que na mesma época, em 1905 e 1906, desenvolveram suas aeronaves. Os irmãos Wright, quanto Santos Dumont, tiveram um papel muito importante no desenvolvimento da aviação. Eles foram os pais da aviação. A partir desta época, os motores dos aviões foram melhorados bastante, com um notável aumento da potência. Esta grande série de avanços tecnológicos, bem como o crescente impacto social e econômico que os aviões passaram a produzir mundialmente, faz da aviação uma das maiores invenções da humanidade. Os meios de transporte terrestres deslocam-se nas ruas das cidades. Estradas de terra, rodovias pavimentadas e são classificadas em ferroviário, rodoviário e metroviário, com uso do trem, bonde elétrico, elevadores urbanos, planos inclinados, como os que existem em Salvador, teleféricos, como no Rio de Janeiro, o caso do Pão de Açúcar, né? E também existe no Balneário Camboriú, ônibus, metrô, automóvel, caminhão, bicicleta, motocicleta. Os meios de transportes rodoviários ou tubular são aqueles feitos por meio de tubos, conforme já lhes falei. São os gasodutos, oleodutos, alcoduto, mineroduto, para transportar gases e fluidos que são os mais seguros e econômicos que existem para grandes quantidades. Os meios de transporte hidroviários são os que se deslocam na água, por meio de canoas, balsas, barcos, navios, submarinos e porta-aviões. Os meios de transporte espaciais, ou melhor, os meios de transporte aéreos, são os que se deslocam no ar, que são os aviões, helicópteros, balões, dirigíveis, como o Zeppelin, conforme já falei, e drones. Os meios de transporte espaciais são aqueles que se movimentam pelo espaço sideral, usando foguetes e ou espaçonaves para movimentar astronautas, satélites artificiais, sondas espaciais, robôs, rovers ou qualquer outro tipo de equipamento para exploração espacial. Os meios de transporte exigem infraestrutura e veículos apropriados.
Por infraestrutura, entende-se a rede de transporte rodoviária, rodoviária, ferroviária, hidroviária, aérea e espacial, que é usada assim como os terminais, como estações rodoviárias, ferroviárias, metroviárias, portuárias, aeroportuárias, centros de lançamento de foguetes e todo tipo de equipamento similar. Os veículos como automóveis, bicicletas, trens e aviões, entre outros veículos, ou as próprias pessoas ou animais, quando viajam a pé, geralmente trafegam por qualquer rede. Pode-se afirmar que os meios de transporte possibilitaram aos seres humanos ocuparem todo o espaço do planeta Terra e contribuíram decisivamente para promover seu desenvolvimento econômico e social. Bem, esta foi uma introdução que acabamos de fazer sobre o que aconteceu com os meios de transporte desde o seu surgimento na pré-história até a era contemporânea. Agora, temos a seguinte pergunta: como será o transporte hidroviário, terrestre, aéreo e espacial do futuro? É o que nós pretendemos responder a partir desse momento. Começando pelo transporte hidroviário do futuro. Como será o transporte hidroviário do futuro? É oportuno observar, cometi uma falha de não ter lhes falado, e nós pesquisamos mais de 60 publicações sobre os mais diversos tipos de, todos os diversos meios e tipos de transporte utilizados pela humanidade, desde a pré-história até a era contemporânea, e também as perspectivas quanto ao uso futuro dos meios de transporte. De modo que o que nós estamos aqui lhes transmitindo foi produto de pesquisa aprofundada que nós fizemos através de 60 publicações. Quem tiver interesse em ter acesso a essas publicações, eu sugiro acessar sites do Academia.edu, do Facebook, do LinkedIn, do WordPress, do SlideShare, onde nós disponibilizamos esses artigos, o artigo está servindo de base para a nossa apresentação. E nesse artigo constam essas 60 publicações que serviram de base para a nossa pesquisa. Bem, então como será o transporte hidroviário do futuro? Navios do futuro se beneficiarão de tecnologias cada vez mais sofisticadas. Foi essa a conclusão que eu constatei a partir da pesquisa que eu realizei. Navios inteligentes se tornarão parte integrante da realidade que nos cerca. E quando se fala em navios inteligentes, isso significa a utilização de inteligência artificial, com o uso de algoritmos, programas de computador que vão possibilitar fazer com que os navios eles operem, digamos assim, de uma forma mais segura do que os navios comandados por humanos. E a visão que se tem é de que o uso da tecnologia fará com que não ocorram acidentes, que a navegação seja realizada de forma segura e econômica também, né? Então, navios inteligentes se tornarão parte integrante da realidade que nos cerca. Navio já dispõe de sonar. Hoje, por exemplo, o navio já dispõe de sonar para impedir colisões com icebergs ou de meios que propiciem melhor utilização de energia dos navios. Especialistas afirmam que a grande revolução do futuro na indústria naval será a propulsão de navios por gás natural liquefeito. Embarcações que utilizam este combustível, um dos mais limpos que existe, um dos combustíveis fósseis mais limpos que existe,
já são uma realidade, e sua aplicabilidade vem aumentando ano a ano. Esses avanços podem permitir que a meta de redução na emissão de gases causadores de efeito estufa até 2050 seja atingida. É importante destacar também os grandes avanços em um futuro próximo na aplicação de energia solar e dos ventos, ou seja, energia eólica, como fonte auxiliar de propulsão dos navios, com a instalação de velas de rotores para gerar energia limpa e renovável, trazendo mais sustentabilidade ao setor. Existe a expectativa de que deverão ser projetadas embarcações movidas a energia solar, já que vemos um grande avanço nos estudos desta tecnologia e sua aplicabilidade em grande escala, ou até o uso civil da energia nuclear como fonte de propulsão. Novas tecnologias poderão ser agregadas às infraestruturas portuárias, observando o conceito da indústria 4.0, na automatização e digitalização dos portos por meio de robótica. Aí, no caso, seria a utilização dessas tecnologias, da automatização e da digitalização nos portos, por meio de robótica, Big Data, Internet das Coisas, Blockchain e inteligência artificial. Hoje, já utilizada em várias indústrias chamadas 4.0. Os navios cargueiros serão alimentados por baterias supridas por energia solar e eólica. Mais de 200 anos depois do primeiro navio a vapor, que o primeiro navio a vapor começou a cruzar o oceano, a energia eólica encontra o caminho de volta para as rotas marítimas. Antes do navio a vapor, se utilizava a força dos ventos. E a energia eólica agora estaria retornando, voltando a ser utilizada nas rotas marítimas. Instalar velas de rotor para um dos seus petroleiros é uma forma de reduzir os custos de combustível e as emissões de carbono. A empresa por trás dessa tecnologia, com uso de velas de rotor, é a North Power finlandesa, que diz que este é o primeiro sistema de retrofit de energia eólica num petroleiro. Algumas aplicações ideais para o uso de energia eólica e solar incluem barcos de cruzeiro, catamarãs turísticos, navios de pesca, navios de abastecimento offshore, navios de pesquisa, navios petroleiros, navios de carga, de patrulha e navios de passageiros. Um novo navio cargueiro porta-containers está sendo construído na Noruega por duas empresas. O navio cargueiro elétrico para transporte marítimo de curta distância contará no início com uma tripulação ainda presente, mas em 2022 o navio passará para o funcionamento autônomo. Quer dizer, ele operará, digamos assim, sem, digamos assim, a necessidade de um operador para conduzir o navio. Espera-se que o chamado Tesla dos mares seja tripulado a partir de um centro de controle a bordo durante as primeiras viagens e depois, aí no caso por humanos, e depois será controlado de forma autônoma, via GPS. Então, nós falamos sobre as novidades relacionadas com o transporte hidroviário do futuro, o que está sendo feito nessa área. Agora vamos falar sobre o transporte terrestre. Esse tem muitas novidades. Como será o transporte terrestre do futuro? Como a concentração da maioria das pessoas será nos centros urbanos,
Os governos locais estimularão a utilização de meios de transporte que acompanham a tendência das cidades inteligentes sustentáveis. Sobre cidades inteligentes sustentáveis, o último vídeo que nós produzimos, nós abordamos esse tema de cidades inteligentes sustentáveis. Quem desejar tomar conhecimento do conceito de cidade inteligente sustentável, eu sugiro assistir o vídeo abordando esse tema. Então, como eu estava dizendo, como a concentração da maioria das pessoas será nos centros urbanos, os governos locais estimularão a utilização de meios de transportes que acompanham a tendência das cidades inteligentes sustentáveis, interligadas por via de acesso, controladas por diversos dispositivos, que utilizam a inteligência artificial e a internet das coisas. Ou seja, quando se fala em internet das coisas, significa dizer que na cidade muitas coisas vão estar conectadas através da internet. Então as pessoas poderão ter acesso, se informar sobre os diversos meios de transporte através da internet, através, por exemplo, do seu celular. E haverá a inteligência artificial, com algoritmos que otimizarão a operação de todos os sistemas de transporte. Os meios de transporte priorizados serão os metrôs, os trens, as bicicletas, os patinetes, a pé e o Bus Rapid Transit, BRTs. Os sistemas de transporte contarão com tecnologias como robótica, vão ter robôs, internet das coisas, conforme já lhes expliquei, aplicativos e sistemas de arrecadação mais modernos, ou seja, a velha bilheteria, com as pessoas comprando os bilhetes para ingresso, por exemplo, no metrô ou nos ônibus, tenderão a desaparecer. E as pessoas poderão fazer a compra pela internet, antecipada dos bilhetes, não precisando se deslocar até a estação para fazer a compra dos bilhetes e a partir daí utilizar tanto o metrô ou qualquer outro meio de transporte, ou trem, por exemplo. Soluções de sistemas de transporte inteligente irão monitorar em tempo real tudo o que acontece no sistema de ônibus e criarão uma interface com outros modais, ou seja, metrôs e trens. As linhas convencionais de ônibus terão como função principal interligar os bairros mais distantes, articuladas com as linhas de metrô. Então, tanto as linhas de ônibus como a de metrô deverão ser articuladas. Drones e veículos voadores sobrevoarão as ruas da cidade. Essa é uma grande novidade também, garantindo mais segurança, mobilidade e rapidez nos serviços de entrega de produtos e pessoas. As ruas contarão com extensas ciclovias e ciclofaixas, além de inúmeras faixas exclusivas para os BRTs, alimentados por hidrogênio, que é considerado pela Agência Internacional de Energia como combustível do futuro, cujo grande desafio é a produção do hidrogênio limpo e em larga escala. Amplamente utilizados, metrôs e trens serão fundamentais na metrópole. Esse é um ponto que precisamos levar na devida conta. A utilização em larga escala de metrôs e de trens. As cidades das regiões metropolitanas não mais se isolarão das capitais, levando em conta que linhas férreas de alta velocidade cortarão diversos municípios. E quando eu falo linhas férreas de alta velocidade, são linhas férreas com velocidades acima de 200 km por hora. O monitoramento em tempo real permitirá o controle do intervalo dos semáforos,
de acordo com o fluxo de trânsito, para evitar congestionamentos. As informações serão exibidas nas paradas de trens e ônibus, estacionamentos públicos, displays espalhados em diversos locais. As pessoas terão a possibilidade de programar, ainda em casa, a utilização das diferentes modalidades de transporte, graças à evolução dos aplicativos, incluindo o famoso sistema de posicionamento global, que é o GPS. O metrô será o principal meio de transporte público, que permitirá significativamente a redução das emissões de gases do efeito estufa. Uma das tecnologias utilizadas por esse meio de transporte será o Hyperloop, que permitirá o deslocamento de muitas pessoas numa grande distância em curto espaço de tempo, atingindo velocidade de 240 metros por hora, até 720 metros por hora. Interligarão diversos bairros das metrópoles, muitas vezes abastecendo cidades das regiões metropolitanas. Trens confortáveis de velocidades rápidas serão comuns e evitarão o congestionamento das rodovias com os automóveis e outros veículos. A maioria das linhas férreas nas principais capitais mundiais serão abastecidas por energias renováveis, como solar, fotovoltaica e hidrogênio. O sistema driverless, ou seja, sem motorista, estará em pleno funcionamento, ou seja, veículos sem motoristas. Metrôs e trens, e quem sabe os ônibus, serão conduzidos remotamente por meio de softwares, proporcionando mais segurança, rapidez e conforto aos passageiros, uma vez que será possível controlar a velocidade, o intervalo entre eles e até mesmo o tempo de abertura das portas. Utilizando o sistema driverless, ou seja, sem motorista, haverá a possibilidade do metrô diminuir os intervalos entre um trem e outro e obter o aumento da capacidade de passageiros. Além disso, a sincronização perfeita dos trens evitará paradas bruscas e contribuirá para a redução do consumo de energia. Trens serão movidos a energia solar e a hidrogênio, com o abandono do diesel da rede ferroviária. Transportadoras e fornecedoras utilizarão recursos como inteligência artificial, internet das coisas, velocidade da rede e Big Data, com o intuito de viabilizar sistemas de pagamento mais efetivos, ou seja, a venda de bilhetes, e a integração de modalidades, para que metrô e ônibus passem a ser utilizados de maneira mais ampla pela população. Os trens que operam com mais de 200 km por hora podem ser considerados como de alta velocidade. O primeiro sistema ferroviário de alta velocidade começou suas operações no Japão em 1964 e era conhecido como trem-bala. 27 países do mundo contam hoje com trens de alta velocidade com composições que podem chegar a mais de 400 km por hora. Os continentes da Ásia e Europa concentram as maiores malhas ferroviárias rápidas que transportam passageiros e cargas. Na Coreia do Sul, são ao todo 1.104 km de trilhos para trem rápidos, com previsão de mais 425 km em breve. A velocidade máxima para trens em serviço regular é atualmente de 305 km por hora. A Turquia conta com 621 km de extensão, cuja expansão fará com que o país ultrapasse os 2.000 km de trilhos para serviços rápidos, com o trem operando a velocidade de até 250 km por hora ou 300 km por hora. A Itália tem 1.467 km de extensão e os trens são operados a uma velocidade máxima de 300 km por hora. No Reino Unido, a ferrovia de alta velocidade conta com 1.527 km de trilhos, com 4 linhas ferroviárias operando com velocidades máxima de 200 km por hora.
Na Suécia, muitos trens operam a 200 km por hora. São ao todo 1.706 km de trilhos. O Japão conta com 2.764 km de serviços rápidos de trem que atingem uma velocidade máxima de 320 km por hora. A França tem 2.647 km de trilho, além de 670 km em construção. A Alemanha conta com 3.500 km de linhas, com trens que atingem velocidade de até 300 km por hora. A Espanha conta com 3.240 km de trilhos e com trens que atingem a velocidade de até 310 km por hora. E a China conta com 35.000 km de trilhos de alta velocidade. Quer dizer, é o país que possui a maior quantidade em termos de extensão de ferrovia de alta velocidade. Nas linhas ferroviárias, a manutenção preventiva será realizada por drones autônomos. Haverá trens sem condutor também viajando com segurança em alta velocidade. As cargas serão enviadas automaticamente ao seu destino. E uma tecnologia inteligente será projetada para melhorar a experiência do passageiro e permitir viagens sem bilhetes. Haverá a melhoria e a difusão de sistemas de direção automática nos trens, o que vai otimizar ainda mais o tempo das viagens e pode acabar com os atrasos. Robôs inteligentes irão construir novas infraestruturas ferroviárias e modernizar antigas. Os avanços tecnológicos também serão vitais para melhorar a experiência do usuário, fornecendo informações precisas do trajeto em tempo real e permitindo acesso ininterrupto ao trabalho e ao entretenimento durante a viagem através de rede de internet sem fio. A tecnologia de levitação magnética, excepcionalmente silenciosa e eficiente empregada no sistema de transporte totalmente automatizado, também permitirá que o sistema sirva como uma alternativa de economia de espaço e baixa emissão de gases do efeito estufa. O sistema operará atingindo velocidades de até 150 km por hora, podendo movimentar até 180 containers por hora de forma individual e totalmente elétrica. Um dos problemas do sistema de transportes urbanos que nós temos no mundo, e sobretudo no Brasil, é a falta de coordenação entre os diferentes modais de transportes. Queremos saber, por exemplo, como ir de A para B, de uma localidade A para B, com a maior facilidade possível, seja a pé, de bicicleta, motocicleta, metrô, ônibus, trem, Uber ou táxi, ou uma mistura de alguns ou todos eles. No passado, nós não tínhamos dados suficientes, mas agora temos. E poderemos contar com nossos smartphones conectados o tempo todo para nos ajudar a visualizar tudo isso. Isso vai acontecer no futuro. O aplicativo vai informar a maneira mais rápida de chegar ao seu destino, mesclando todos os meios de transporte integrados, seja carro elétrico, metrô, ônibus ou táxi. Haverá a proliferação de veículos elétricos, veículos voadores compartilhados, totalmente elétricos e progressivamente autônomos, ou seja, sem motoristas, com capacidade de decolagem e pouso na vertical. Veículos com capacidade de decolagem, ou seja, carros voadores, cortarão os céus das cidades. Para isso, os topos dos prédios de empresas parceiras dos serviços de transporte pelo ar funcionarão como pontos de decolagem, pouso e abastecimento. Pessoas utilizarão cada vez mais os patinetes elétricos, compartilhados ou particulares, totalmente sustentáveis, como alternativa ao metrô ou ao ônibus. O automóvel do futuro será cada vez mais autônomo, mais elétrico, mais conectado e compartilhado.
Os veículos elétricos e autônomos parecem ser os principais impulsionadores da transformação crucial que haverá no transporte das cidades. A ideia é fortalecer o transporte público. Então, em uma cidade inteligente, as pessoas podem se desvencilhar de seu automóvel, que representa uma ameaça para a saúde da população, ao congestionar nossas cidades e comprometer a qualidade do ar com o uso de combustíveis fósseis. Em muitos países, ônibus e outros sistemas de transporte sem motoristas estão sendo testados como veículos autônomos. Veículos públicos ou privados vão nos conectar de nossa casa a um polo de transporte. Veículos autônomos, públicos ou privados, vão nos conectar de nossa casa a um polo de transporte. Já existem, por exemplo, ônibus sem motorista, por exemplo, no cantão de Schaffhausen, na Suíça, que circula pela cidade de Neuenhausen, Rheinfall, buscando e deixando passageiros enquanto desbrava o trânsito. Não há nele nem mesmo um volante. Um funcionário dentro do ônibus pode assumir o controle do veículo a partir de um controle remoto, caso haja qualquer imprevisto. No futuro, as rodovias não serão tão inseguras como as atuais. Veículos não terão motoristas e não emitirão resíduos poluentes pelo ar. Rodovias serão controladas por tecnologias sofisticadas, que se comunicam com carros, extraem energia do sol, integram infraestrutura de estrada e sistemas de GPS. As rodovias do futuro já começam a ser projetadas nos países desenvolvidos. As rodovias do futuro contarão com avançados painéis solares que gerarão energia limpa e renovável e carregarão sem fio carros elétricos em movimento ou estacionados. Os painéis também teriam iluminação LED e elementos de aquecimento para derreter a neve nos países que têm problemas de nevascas. Carros elétricos devem se tornar comuns nas estradas do futuro, já que o desenvolvimento científico irá melhorar consideravelmente a atuação das baterias e o potencial para aumento do armazenamento da eletricidade nas baterias. Sistemas de navegação totalmente automatizados também irão permitir que as estradas fiquem povoadas por carros sem motoristas, que poderia mudar o design e a operação das rodovias e proporcionar segurança e benefícios ambientais. Os veículos irão se tornar cada vez mais inteligentes, que com a combinação do veículo conectado e da internet das coisas, irá possibilitar aos carros a transmissão e recepção de informações sobre o trânsito, a velocidade, o tempo e potenciais riscos de segurança. Portanto, meus amigos, com relação ao transporte terrestre, estas são as novidades que estão sendo desenvolvidas em vários países, sobretudo os países mais desenvolvidos do planeta. Então, olhando para esse quadro que há pouco nós escrevemos sobre o que vai acontecer com o transporte terrestre do futuro, nós pensamos sobre o que fazer com relação ao nosso país. Lamentavelmente, nós não estamos avançando em nada absolutamente desses aspectos que estamos apontando aqui. Ainda nós estamos atuando com olhos no passado. Então é preciso que os responsáveis pelo planejamento das cidades, os responsáveis pela gestão das cidades, comecem a se preocupar com a adoção de medidas similares a essas que há pouco nós apontamos. Quanto ao transporte aéreo do futuro, que é o que nós vamos abordar a partir desse momento,
A pergunta é como será o transporte aéreo do futuro? O que eu tenho a dizer, com base nas pesquisas que realizamos, que a indústria aeronáutica trabalha no desenvolvimento de diversos projetos de aeronaves que prometem revolucionar o transporte aéreo nos próximos anos e décadas. São aviões supersônicos, elétricos, aviões elétricos, autônomos, ou seja, sem piloto, e até aeronaves que parecem um drone gigantes para o transporte de passageiros em centros urbanos. A busca por forma mais eficiente de voar e transportar passageiros pelos céus, emitindo menos gases poluentes ou até zerando, é o grande desafio da indústria aeronáutica. Porque o setor aeronáutico é um dos que mais polui no nosso planeta. Essa alteração exigirá uma reformulação tecnológica dos aviões. Há estudos sobre aviões elétricos, carros voadores, aviões supersônicos, entre outras inovações. A solução do avião elétrico ainda não funciona para aeronaves de grande porte. O problema da potência necessária. O que se pode construir no momento são aviões elétricos com capacidade um pouco acima de 10 passageiros e alcance de voo em torno de 300 km. Outra opção avaliada nessa área é a propulsão híbrida, combinando motores convencionais e elétricos. Isso está sendo estudado. Os aviões elétricos não devem evoluir tão rapidamente ao ponto de desbancarem os jatos no curto ou médio prazo. Esta é a opinião dos especialistas no setor. Já existem, por exemplo, os aviões elétricos usados em escolas de pilotagem de companhias aéreas da categoria subregional, que cogitam adotar aeronaves elétricas ainda nesta década. Os aviões elétricos utilizam baterias elétricas, que é o combustível desse novo tipo de avião, que são bastante pesadas e pouco eficientes, comparados à alta potência dos motores e à eficiência dos motores a jato e turbohélices. Outra fonte elétrica em estudo para os aviões são geradores movidos a hidrogênio, tecnologia que ainda precisa amadurecer até se tornar realmente viável. Haverá a invasão das aeronaves elétricas de pouso e decolagem vertical, chamadas de carros voadores, como uma alternativa de transporte urbano. Haverá o retorno da fabricação de aviões supersônicos de passageiros. A Boom Technologies e a Aerion Corporation estão trabalhando em projetos de novos aviões supersônicos de passageiros. Ou seja, são aviões que se deslocam com velocidades acima da velocidade do som. A Boom tem a proposta que mais se aproxima do que foi o Concorde, que foi o avião supersônico que foi desativado por ser um avião muito caro, ou muito caro, de elevado custo de operação, e também porque produzia muito barulho, um som ensurdecedor, né, por onde passava. Então, esses fabricantes garantem que vão solucionar esse problema que acompanhou o Concorde, como um altíssimo consumo de combustível e o efeito do sonic boom, o incômodo estrondo sônico gerado pela passagem do avião em velocidade supersônica. Haverá o fim dos aviões quadrimotores, que num passado não muito distante era sinônimo de segurança e grande capacidade. Hoje em dia, essas máquinas eternizadas na forma dos gigantes Boeing 747 e Airbus A380 estão caindo em desuso no transporte de passageiros. Eles são caros demais de operar, exigem mais cuidados de manutenção e consomem enormes quantidades de combustível. A alternativa a esses gigantes com 4 motores são os novos wide bodies, aviões de fuselagem larga,
bimotores de última geração como o Airbus A350 e o Boeing 787. A Boeing está trabalhando no novo 777X, o maior avião bimotor de todos os tempos. Jatos menores, antes restritos a voos domésticos, vão poder realizar viagens internacionais entre continentes. Pesquisadores da Universidade Técnica de Delft, na Holanda, conseguiram realizar pela primeira vez o voo de um protótipo de novo avião comercial, que eles denominaram Flying V, que é apontado como uma nova aeronave que pode mudar a aviação do futuro. Como é essa aeronave? É uma aeronave que tem um formato em V, é um formato diferente dos aviões tradicionais, que geralmente tem o formato de charuto com as asas, mas esse avião não, ele tem um formato em V. Em V. Tem esse avião com formato em V tem um design pensado para ter um consumo de combustível mais eficiente. A principal diferença é que a cabine de passageiros, o compartimento de carga e os tanques de combustível ficam nas próprias asas do avião. Isso é muito interessante. Quer dizer, a cabine de passageiros, o compartimento de carga e os tanques de combustível ficam nas próprias asas do avião. Já as turbinas, por sua vez, ficam por cima das asas, localizadas numa parte mais central da aeronave do que de costume perto do centro de gravidade da aeronave. Modelos computacionais estimaram que as mudanças no formato permitem um consumo de combustível 20% menor do que os aviões mais avançados no mercado. Ainda deve levar anos ou décadas até que uma aeronave em tamanho real esteja completa. Mas o teste do primeiro protótipo foi um importante passo para o desenvolvimento da nova aeronave. O projeto prevê um avião com capacidade para 314 passageiros. A Airbus apresenta designs para aeronaves movidas a hidrogênio, para evitar a emissão de gases de efeito estufa até 2033. Trata-se de um modelo em forma de V também, com asas integradas ao corpo do avião. De acordo com a companhia, a fuselagem ampla abre diversas opções para armazenagem e distribuição do hidrogênio, bem como para o layout da cabine. Estas são, portanto, meus amigos, as inovações que estão sendo programadas para o setor aeronáutico em todo o mundo. Vamos lhe falar agora sobre o transporte espacial do futuro. O transporte espacial é o que visa atingir a órbita da Terra e viajar, fazer viagens espaciais pelo espaço sideral. Como será o transporte espacial do futuro? Para alcançar a órbita da Terra, a uma distância de 100 km acima do nível do mar, para alcançar a órbita da Terra temos que atingir 100 km acima do nível do mar. Só para vocês terem uma ideia, os aviões que nós utilizamos normalmente, os aviões de cruzeiro, que se deslocam pelo Brasil ou para outros continentes, eles não ultrapassam os 35 mil quilômetros de altitude. Mas para alcançar a órbita da Terra, ou seja, numa área onde a atmosfera já não existe, corresponde a 100 km acima do nível do mar. Para alcançar essa órbita, foguetes necessitam de toneladas de combustível e oxidantes a fim de garantir a propulsão adequada, para atingir cerca de 28.440 km por hora para que escape da gravidade terrestre. Porque o planeta Terra tem o poder de atrair, por exemplo,
todos os objetos que estão na sua área de influência gravitacional, eles são atraídos para a Terra. Mas para escapar dessa atração gravitacional que o planeta exerce, é preciso que a propulsão do foguete seja de 28.440 km por hora. Este grande volume de combustível, este grande volume de combustível também demanda muito espaço na aeronave. Um novo motor em desenvolvimento por 2 engenheiros norte-americanos, no entanto, propõe uma alternativa para otimizar a quantidade de oxidantes transportados por foguetes e reduzir o custo de lançamentos. Trata-se do sistema de propulsão por aspiração de ar Furnace, uma tecnologia que combina a característica de um motor de foguete convencional e um motor a jato. O Furnace aspira passivamente o ar por uma extremidade e então o comprime e o combina com querosene e um pouco de oxigênio gasoso em uma câmara de combustão. Quando completo, o sistema poderia reduzir a quantidade de oxidantes transportados por um foguete em até 20%. Em teoria, isso significa que foguetes equipados com esta tecnologia poderiam ser mais compactos ou destinar mais espaço de compartimento a cargas úteis. Só para vocês terem uma ideia, quase que mais de 90% de um foguete é ocupado para a armazenagem dos combustíveis oxidantes. Outra alternativa é usar aviões a jato para o transporte de foguetes convencionais por vários quilômetros na atmosfera, para então liberar os veículos, que concluem sozinhos até a etapa final da viagem no espaço. Essa é uma outra alternativa, que é usar aviões a jato para transportar os foguetes e, a partir de uma determinada altitude, o próprio foguete ser disparado para continuar a viagem ao espaço. Projetada pela NASA, a aeronave X-43 apresenta um motor de foguete para dar impulso inicial para o veículo. Na sequência, um sistema hipersônico a jato de respiração aérea, conhecido como scramjet, assume o controle do veículo. Há, no entanto, um desafio fundamental aplicado a esse sistema, que, para atingir a velocidade necessária para chegar na órbita da Terra, ou seja, 28.440 km por hora, é preciso um volume tremendo de propulsores. Ao adicionar combustível a outros materiais, o foguete fica mais pesado, dificultando que o veículo alcance as velocidades necessárias. Esta alternativa difere do Furnace, que corresponde a um sistema de estágio único para a órbita. Ou seja, ele impulsiona veículos que chegam até a órbita da Terra sem a ajuda de dispositivos externos e não precisam destacar nenhuma de suas partes de maquinário durante o percurso. Nessa categoria também está inclusa a tecnologia Sabre, um conceito de motor híbrido, de motor de foguete e jato hipersônico, desenvolvido pela empresa britânica Reaction Engine. O Sabre é um motor híbrido inédito capaz de respirar o ar enquanto está na atmosfera, como um motor a jato, tornando-se um foguete quando atinge o espaço. A Agência Espacial Europeia decidiu apostar em uma tecnologia com a qual se sonha desde o início da exploração espacial. Isto é, dispor de uma espaçonave capaz de decolar de um aeroporto como um avião comum, tornando-se um foguete tradicional, assim que ultrapassa os limites da atmosfera mais densa e entra em órbita e retornar ao solo na mesma pista de onde decolou. A empresa Reaction Engines, contratada para desenvolver as primeiras peças do motor revolucionário que deverá equipar essa espaçonave do futuro, afirma que é uma espaçonave reutilizável, capaz de decolar de um aeroporto convencional, colocar uma carga de 20 toneladas em órbita e retornar ao solo na mesma pista de onde decolou. Esta tecnologia pode se tornar uma realidade há menos de uma década. Portanto, meus amigos,
pelo que acabamos de expor, os extraordinários avanços nas tecnologias dos meios de transporte, desde a pré-história até a era contemporânea, contribuíram para o desenvolvimento econômico e social da humanidade. E o que nós acabamos de expor sobre o transporte do futuro, sobre os avanços que deverão ocorrer no futuro com relação aos meios de transporte, promoverão certamente avanços ainda maiores em benefício da humanidade. O que todos nós devemos fazer, sobretudo nós que estamos no Brasil, é buscar acompanhar todo esse processo que está em desenvolvimento nos países avançados, alocando o máximo de recursos nas universidades, no centro de pesquisas, formando engenheiros, profissionais técnicos nas várias áreas do conhecimento, voltados para o desenvolvimento do setor de transporte, e não apenas do setor de transporte, mas todas as áreas, todos os setores econômicos do nosso país, a fim de que nós não nos atrasemos nesse processo. A consequência de não fazermos nada e os países avançados evoluírem e até outros países menos avançados tomarem a dianteira em relação a todos nós, é que a nossa capacidade competitiva, nosso poder de competitividade nas diversas áreas que interessam ao nosso país, sobretudo na produção industrial, na produção agrícola, que nós podemos ficar atrasados exatamente pelo fato de nós não promovemos o avanço científico e tecnológico necessário para o desenvolvimento da atividade produtiva. E não só da atividade, mas também, por exemplo, da infraestrutura de transportes. Nós já fizemos uma apresentação sobre as revoluções na área das comunicações, que nós devemos também criar as condições para que haja um desenvolvimento científico e tecnológico do país, para desenvolver uma tecnologia que seja apropriada às nossas condições, às condições do Brasil. Da mesma forma que no setor de energia. Nós já fizemos uma apresentação sobre as revoluções das comunicações, desde a pré-história até a era contemporânea, como estamos fazendo agora sobre os transportes, desde a pré-história até a era contemporânea. A próxima apresentação que nós vamos fazer vai ser sobre as revoluções no setor de energia. E claro que todas essas áreas, energia, transportes e comunicações, exigem um alicerce sólido, científico e tecnológico, que o país não possui hoje. O Brasil está bastante fragilizado no momento atual, sobretudo com a inércia do atual governo e a incapacidade do Ministério de Ciência e Tecnologia em promover avanços nessa área. Então fica aqui, meus amigos, esta apresentação como uma demonstração de que nós precisamos avançar muito para alcançarmos o desenvolvimento que outros países já estão promovendo e que, se nós não fizermos isso, ficaremos para trás. E temos que impedir que isso aconteça. Um grande abraço a todos.